Muito bem, irmãos, abram suas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 14. Eu tive um enorme desafio pessoal, na verdade eu continuo com ele, para trabalhar esse assunto, não de forma alguma pelo tema, porque o tema está aqui, está nas Escrituras. É ler e crer, não é? Qual é a dificuldade, então? Que a gente vem para um tema como esse, que vai lidar com a questão das línguas e dons espirituais. Essa discussão já começou no capítulo 12, com uma série de credos. A gente não vem para esse assunto com uma bagagem de ensino bíblico teológico. A gente vem para esse assunto com um monte de credos evangelicais ou evangelicalizados. A gente vem para esse tema com uma influência completa daquilo que é normal na realidade neopentecostal e pentecostal. Já quero desde agora deixar claro, tem gente piedosa que eu conheço, queridos, no meio pentecostal e neopentecostal. Que eu não tenho a menor intenção aqui nesta noite em fazer nenhum tipo de ataque à denominação A, B ou C. Mas a minha intenção é dizer o que a Bíblia diz. E nos remover daquele estado de preconceito em função de credos que a gente ouviu aqui, ouviu ali, ouviu de lá, e não em cima de ensino bíblico, não em cima do que a Bíblia diz. É impressionante a nossa capacidade, a capacidade do ser humano. E eu vou diminuir esse âmbito aí da esfera de atuação do que eu vou dizer. É impressionante a capacidade de crentes, ou dos crentes, se juntarem e se unirem em torno de uma televisão e Copa do Mundo. E ali todo mundo botar a camisa do Brasil, porque somos brasileiros, gostando ou não do Tite, gostando ou não da escalação, a gente pula, todo mundo junto e fica até o Brasil ser eliminado. Mas é impressionante como a beleza dos dons espirituais nos divide. Nos ajuntamos em nome de algo que não tem peso nenhum eterno. Nenhum. E somos capazes de nos matar por causa da beleza dos dons espirituais. De nos dividir em vários pedaços, nos ofender, nos atacar, por causa de algo que a Bíblia coloca para o bem da igreja, que Deus deu para a igreja. Isso não é um problema do século 21. Os coríntios estavam detonados por causa da vaidade, do orgulho que eles tinham em ser superdotados espiritualmente. Capítulo 1 de Coríntios, verso 7. E o fato deles terem dons espirituais estava lhes dando uma vaidade destruidora para a igreja. Não é à toa que o apóstolo Paulo, entre o capítulo 12 e o 14, tem o 13. Porque ele para de falar sobre dons. No 12, antes de entrar nos dons que estavam mais gerando tensão naquela igreja, ele vai e fala do amor. E apresenta o dom do amar, do ágape. Lembram disso? Lembram? A capacidade de ir na direção do outro, de suprir o outro, sem a menor expectativa de receber em troca. É o ágape. Então, antes de Paulo começar a legislar sobre a problemática maior
que era deles se acharem os tais por causa das línguas e profecias, que eles julgavam, então, fazê-lo da forma correta ou bíblica, Paulo vai dizer, todos os dons espirituais, eles estão debaixo da máxima do amor de Deus, do padrão do ágape de Deus, que visa o bem do outro e tem como objetivo principal, fundamental, antes de tudo, é edificar a igreja. É promover edificação na igreja. Fortalecimento, amadurecimento e crescimento. E para isso, há necessidade do exercício do amor bíblico, do amor de Deus, do amor ágape que vimos no capítulo anterior. Vamos ler capítulo 14, versos do 1 ao 25, e depois vamos várias vezes voltar ao texto. Diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil? A não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia ou doutrina. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como flautas ou cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento? Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento? Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro, ele não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros, a falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas, quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei: por meio dos homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas assim mesmo eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos?
Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Amém? Oremos. Mais uma vez, Pai Santo, clamamos ao Senhor, que o Senhor, mediante Teu Santo Espírito, nos ilumine para percebermos, ó Deus, a graça do Senhor aqui. Nesse texto que tem o objetivo de exortar uma igreja difícil e teimosa, mas de pessoas salvas. Ajuda-nos a compreender, ó Deus, o Teu modo de agir, o Teu amor e os Teus objetivos para as nossas vidas neste momento, ó Pai, da igreja na Tua palavra. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Alguém pode ligar para mim esse ventilador, por favor? Talvez eu crie dificuldade para alguns, mas não chegarei ao final com esse ventilador. Obrigado, Gil. Irmãos, existem significativas diferenças entre esses dois dons mencionados aqui, o dom de línguas e a profecia. E não adianta fazer nada, deixa eles lá. Dá vontade de cantar com eles, né? E essas diferenças vão nos mostrar que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Esse é o objetivo desse discurso de Paulo. Mostrar que os interesses daqueles crentes estavam não somente adulterados, porque estavam desejando os dons para benefício próprio e não para serem exercitados no amor de Deus, no ágape de Deus. Então Paulo ele estabelece logo nos primeiros versículos essa diferença, ou essas diferenças. Vemos logo de cara nos versos 2 e 3 que a profecia, eu vou fazer várias citações como essas, irmãos. Dessa forma, então você fica com a sua Bíblia aberta e vai acompanhando aí, daqui a pouco vamos botar slides com vários textos, mas alguns eu vou apenas citar. A profecia, por exemplo, ela não é dirigida a Deus. A profecia tem objetivo as pessoas. Os versos 2 e 3 dizem isso. Já as línguas, elas são dirigidas em nosso texto a Deus. Mas nos textos originais nós não encontramos essa expressão dessa forma. Porque não há no grego uma palavra que, um artigo definido, o aum. Aqui seria a tradução mais literal, a um Deus, com letra minúscula, e o texto correspondente a esse está lá em Atos 17, quando o apóstolo Paulo, no verso 23, faz menção ao Deus desconhecido. E esse é o primeiro de dois únicos problemas que nós teríamos que ter um pano de fundo maior para entender o que esse texto quer dizer sobre este assunto, o dom de línguas e profecias. Porque o restante está no texto, uma leitura séria, dedicada, já nos faz entender o propósito do uso do dom de línguas, seus objetivos e o para quê ou o porquê de não termos nenhuma exigência bíblica de exercer este dom hoje. Só na leitura do texto, mas temos esses dois momentos, que é o verso 2 e 3 e o verso 21, que vai exigir um pano de fundo. Porque o restante, o texto nos dá claramente o que nós precisamos saber. Então a profecia, ela vem da parte de Deus para as pessoas. E as línguas, elas são direcionadas a um Deus com letra minúscula. Aquele Deus desconhecido que Paulo menciona em Atos 27, verso 23.
Num segundo momento, a gente vê a diferença no sentido de que a profecia, ela edifica a igreja. Enquanto a língua, na melhor das hipóteses, edifica apenas aquele que fala. Verso 4. E uma terceira distinção, voltando aos versos 2 e 3, a gente vê que as línguas são ininteligíveis, elas não são compreendidas para quem fala e para quem ouve. E a profecia é compreendida por todos. Essas são distinções que eu poderia continuar falando sobre elas o resto da mensagem. Mas eu quero deixar para vocês que Deus deixa logo nos primeiros versículos desse tema clara a distinção e a superioridade do dom de profecia ao uso do dom de língua, ou línguas, que há uma diferenciação nesse plural e singular também, que eu não vou entrar no caso hoje. Então, se os versos 1 a 4 estabelecem essa superioridade da profecia sobre as línguas, o verso 5 vai nos trazer um esclarecimento, começar o processo de esclarecimento desse assunto. Acompanhem comigo aí no slide. Gostaria, diz o apóstolo Paulo aos crentes de Corinto, e a palavra de Deus a nós, que todos vocês falassem em línguas, mas eu prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que interprete. Mais uma vez, para quê? A igreja seja edificada. Então, mais uma vez, é ratificado, e vocês vão ver isso vai acontecer várias vezes durante o texto, ratificado o fato de que as línguas são inferiores à profecia, com o detalhe de quando não forem essas línguas interpretadas. Quando interpretadas, a língua, então, que não é mais algo que ninguém entendeu, mas é algo que se tornou claro, ela pode edificar tanto quanto a profecia. E parênteses bem grandes agora no que eu vou dizer. Não há nenhuma indicação bíblica de que isso aconteceu na igreja de Corinto. O evento de Atos 2, onde vários idiomas foram falados, dos antepassados daqueles judeus que ali estavam, foram não somente falados numa outra linguagem, como houve também a tradução ou a interpretação daquilo que foi dito. Na igreja de Corinto não há nenhuma indicação de que tenha havido interpretação do que estava acontecendo ali. Isso nos leva então para os versos 6 a 12, onde o apóstolo Paulo ele vai prosseguir com uma paciência enorme, e eu vejo isso demais. Tenho comentado isso nas mensagens da série de Lucas, às quartas-feiras. Irmãos, a paciência de Deus conosco é admirável. A virtude, longanimidade de Deus é algo que nós devemos nos apegar como esse fruto, como um fruto do Espírito que Deus nos dá a desfrutar. Porque a paciência que Deus tem com essa turma aqui conosco é uma coisa admirável. Paulo vai ilustrar dos versos 6 a 12 com maior paciência a importância da interpretação, falando ali da inutilidade dos sons de vários instrumentos, se eu simplesmente não consigo discernir quem é o som da flauta, qual é o som da cítara, qual é o som do tamborim, enfim. Está tudo tão misturado, está tudo tão bagunçado, eu não consigo discernir quais são os sons, de onde vem, qual significado tem. O objetivo do apóstolo Paulo, na verdade o apóstolo Paulo ele pergunta aos coríntios no versículo 6, que lucro ele teria em estar com eles, mesmo sendo o apóstolo do Senhor, e falasse com eles de um monte de coisas super importantes, mas numa linguagem que eles jamais pudessem entender. Que valor teria o apóstolo do Senhor na casa deles, se ele ali começasse a falar uma linguagem que não poderia de forma alguma edificá-los? Somente se eles falassem, se Paulo falasse com eles numa linguagem conhecida,
ele então poderia, sem dúvida alguma, falar da parte de Deus profeticamente, como vemos no verso 4. Os versos 7 a 11 vão ilustrar exatamente o que está sendo dito no verso 6. Eu vou relembrar aqui, acompanhei. Os versos 7 a 11, eu vou repeti-los. Depois apareceu, até no caso de coisas inanimadas, até que produzam sons, tais como flauta, cítara, como alguém recorrerá ou reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos. Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? No contexto do primeiro século, né, que as cornetas, então, nos campos de guerra, era o sinal para o ataque. Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é estático, sem significado. Nenhum deles. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei sempre um estrangeiro, sempre por minha conta, para quem fala. E ele estrangeiro para mim. Irmãos, percebam que o apóstolo Paulo está tendo o cuidado de trabalhar detalhes que, numa leitura sem um pré-credo, sem um pré-conceito, o texto fala sozinho. Nós não lidamos nesse tema normalmente onde nós já passamos ou temos convivência com queridos irmãos em Cristo e outros não, que nos cobram uma espiritualidade a partir de falarmos profeticamente, e vou já falar sobre profecia, ou uma língua que ninguém conhece, quando o texto de forma alguma está sequer passando perto disso. Então lidamos com um problema de credo popular e não de entendimento bíblico. Primeira parte do verso 12 nos mostra o apóstolo Paulo dizendo, não falando de uma ansiedade na perspectiva de uma santa expectativa, mas lidando com a pior versão da ansiedade, que é o desejo carnal de evidência a partir da manifestação desse tão popular dom. Por isso, então, na segunda parte desse mesmo verso 12, o apóstolo Paulo diz assim, irmãos, procurem crescer naqueles dons espirituais, que eu já falei para vocês no verso 12, que tem como objetivo a igreja, suprir as necessidades do corpo de Cristo, do qual eu sou o cabeça. Procurem crescer naquilo que edifica a igreja, que produz edificação para a igreja. E não simplesmente numa disputa de vaidades. Isso tem uma ligação muito direta com o versículo 1, quando o apóstolo diz, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação. Esse está aqui. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Irmãos, por isso que essa realidade, essa ligação com o amor ágape, que acabou de ser ensinado no capítulo 13, é porque o dom espiritual ele precisa ser exercitado para o bem do outro, e não para um êxtase exclusivo, pessoal, privado.
que tende a trazer muito mais uma exaltação pessoal, um falso senso de poder espiritual, do que se colocar debaixo do propósito para o qual Deus concedeu o dom a quem Ele quis, que é suprir a igreja, edificar, fortalecer, formar, capacitar a igreja. Então, com isso em mente, esse princípio da edificação da igreja é ele que vai governar esse processo de buscar aquilo que é necessário para o corpo. Como eu posso servir ao outro melhor? Como eu posso produzir a edificação da igreja no exercício do amor ágape para que a igreja seja edificada através das capacitações que o Senhor dá? Percebem como a coisa toma uma medida totalmente diferente daquilo que se busca quando se pensa em ser mais espiritual, menos espiritual por causa da língua, da falta de língua, coisas assim? A coisa é muito mais profunda do que alguma coisa meramente externa. O que deve ficar claro, meus queridos irmãos, é que não há edificação na igreja. Não há nada disso que eu falei agora, sobre o que nos faz crescer e nos fortalecer como corpo de Cristo, se a igreja não discerne o que está sendo dito. É como eu chegar aqui agora e começar a falar em chinês ou grego. Alguém fala chinês aqui? Senão eu caio do cavalo. Não? É a mesma coisa. Eu posso estar aqui no maior elevo espiritual e vocês estão todos já me chamando de doido, ou todo mundo já foi embora. Não promove nada. Absolutamente nada. E aí vem os versos 13 e 14. Por isso, quem fala em uma língua ou idioma, que é a tradução da palavra aqui, ore para que possa interpretar. Pois se ora em uma língua, meu espírito ora. Mas a minha mente, ela fica infrutífera. Irmãos, nós estamos vendo aqui instruções bem objetivas para o uso do dom. E aqui é necessário uma observação que deveria ser lógica para todos nós. Mas no que diz respeito às coisas espirituais, nós temos uma tendência a não querer ser, desculpem a expressão que eu vou usar, não sei se eu vou conseguir colocar da maneira correta. Deixa eu ver se vem alguma palavra da minha cabeça para melhorar. Em relação às coisas espirituais, nós temos uma tendência a acreditar que apenas tudo tem que ser sempre extraordinário ou sobrenatural. Que usar a minha mente e o meu raciocínio é carnal. Pensar é carnal. Voar, viajar, isso é que é espiritual. É um erro grosseiro isso. Muitos crentes parecem pensar que a fé só pode ser irracional e não algo inteligente, onde a sua mente participa. Isso é trágico. Quantas igrejas já não se despedaçaram porque não se parou para olhar as Escrituras? Mas, de novo, irmãos, eu vou precisar usar exemplos, mas não tenho a menor intenção de atacar grupos, porque não tem pecado nenhum você subir o monte para orar, mas você achar que lá que está o poder, você está completamente enganado. A minha Bíblia diz que é de joelho no teu quarto, com a tua porta fechada, no pezinho da tua cama, lá em Mateus. Que é um bom lugar. Em outras palavras, um local onde esteja você e o Senhor ali, um momento de pessoal. Que pode ser no ônibus, no circular, pode ser no trabalho, no horário de almoço. Não vai fazer isso no horário que tem que trabalhar, senão vai comprometer. Mas você pode fazer com excelência o que você está fazendo para o teu Deus quando trabalha. Que coisa falsa. Essa ideia que para ser espiritual tem que ser uma coisa assim, irracional. Nossa, você não precisa ir longe. Quantos vídeos aí de vez em quando chega para a gente aí
desses êxtases em grupos que não têm comprometimento nenhum com as Escrituras, mas as aberrações simplesmente acontecem tudo em nome, andando em torno de um falar ininteligível que não tem nada a ver com o que o apóstolo Paulo está dizendo em 1 Coríntios 14. Absolutamente nada. E não promove de maneira nenhuma a edificação da igreja. O que vemos então nos versos 15 a 17 é que sem a interpretação, aqueles que estão ouvindo uma pessoa falando em línguas não têm a menor possibilidade de responder a isso. Por quê? Porque não estão entendendo nada do que foi dito. Vamos reler aqui os versos 15 a 17. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém à sua ação de graças? Visto que não sabe o que você está dizendo. Pode ser que você esteja dando graças, muito bem. Mas o outro não tem como ser edificado, porque ele não entendeu nada. Se o objetivo é a edificação da igreja, e você está lá viajando no teu êxtase, você promoveu, como vamos ver mais tarde, um ambiente de dúvidas e confusão e crise, e não de edificação no corpo. Não é coerente, meus queridos irmãos, a gente dizer amém, que significa assim seja, para aquilo que a gente não entendeu. Não é coerente. É como a gente assinar um contrato, repito, em chinês ou grego. Você não sabe o que você está assinando. E eu preciso deixar mais uma vez claro, não sei se eu já disse isso, se eu disse, vou repetir. O dom de línguas nunca foi sem significado. Ou a expressão mais teológica, estático. Uma língua, como alguns gostam de dizer, que é a língua dos anjos, é uma péssima teologia bíblica feita em cima desse texto, se eu disser que essa língua do anjo é uma língua estática, ou seja, algo sem significado. Eu não vou entrar no mérito agora. Nunca. A língua, conforme foi usada em Atos 2, é um outro idioma. Continuando, versos 18 e 19. Temos lá o apóstolo Paulo mais uma vez dizendo, eu dou graças a Deus. Por falar em línguas mais do que vocês todos. Se tem alguém que pode afirmar que eu já falei na língua de todas essas cidades, países, lugares que eu andei e falei para pessoas de outros idiomas no idioma deles, para eles entenderem a mensagem do Evangelho. Se alguém já falou em linguagem ou língua estrangeira, esse, sem dúvida alguma, fui eu. Todavia, na igreja, eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma outra linguagem. Interessante que o apóstolo Paulo, ele de forma alguma está condenando o dom de línguas. Esse é outro extremo que a falta de as nossas convicções firmadas em credos, de um grupo aqui, do outro que falou ali, outro que disse que se falar vai ganhar poder e vai ganhar as bênçãos, aí eu falo por causa do outro. Irmãos, vocês sabem que a minha origem é neopentecostal. Eu já falei essas línguas todas que vocês conhecem por aí. À vontade. E afirmo para vocês que foi porque meu pastor falou. E eu li sem menor preocupação de olhar o que o texto... Já li esse texto quantas vezes na época. Mas sem a menor preocupação com o que está sendo dito no texto. Mas com a minha fé firmada no que meu pastor querido, pastor Hélio, me disse, que eu amo muito. Então eu fico tão à vontade para falar sobre esse assunto, porque eu posso falar do errado e do certo, do que não edifica e do que edifica. E aqui, sem dúvida alguma, nós estamos sendo plenamente esclarecidos. Irmãos, em momento algum o apóstolo Paulo está dizendo que nunca existiu o dom de língua ou um outro idioma, de falar um outro idioma sem ser o seu, que é o dom de línguas.
O que está sendo dito aqui claramente é que se não há a interpretação que visa transmitir a mensagem profética, que é a palavra de Deus, porque nós já temos toda a profecia de forma inerrante e infalível, que é a palavra de Deus. Se não é este o objetivo, se não é este o objetivo de eu falar num auditório de japoneses, eu falar em japonês, porque se eu falar em português ninguém vai entender o Evangelho. Não tem a menor necessidade, o menor propósito para o qual é melhor que você fale fluentemente, claramente, biblicamente da palavra do Senhor, porque é isso que salva o pecador. Mas no verso 20, há um pedido para que os crentes coloquem de lado aquilo que os crentes de Corinto eram campeões. Eram extremamente passionais, impulsivos e carnais. Eles conseguiam, é uma coisa, eu falava para o pastor André essa semana, né? Os crentes de Corinto conseguiam fazer duas coisas terríveis. Ao mesmo tempo que era uma igreja, quando eu digo igreja, não eram todos da igreja, mas era uma igreja que 1 Coríntios capítulo 1, verso 7, diz que eles tinham todos os dons. Não quer dizer que todo membro da igreja tinha um dom, porque os dons no capítulo 12 vemos que Deus deu a quem Ele quis. Não quer dizer que todos tinham todos os dons, mas os dons estavam ali na igreja. E aquela igreja conseguia ser uma igreja extremamente capaz e extremamente carnal ao mesmo tempo. Isso é tenso. Porque o apóstolo Paulo agora no verso 20, ele está dizendo, gente, deixem de lado a criancice. Vamos ler o verso 20 para relembrar. Irmãos, deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal. Sejam crianças, com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Repito, o apóstolo Paulo está aqui pacientemente, mais uma vez, dizendo para ele, gente, vamos acordar, vamos amadurecer. Vamos deixar de infantilidade, vamos deixar a emoção, os impulsos, a experiência, essas muitas experiências que vocês têm, satisfazer os desejos da carne, o orgulho, a vaidade de vocês. Vamos começar a pensar cuidadosamente e corretamente sobre o dom de línguas. Deixa eu citar para vocês Isaías capítulo 28, que é o que vai acontecer aqui agora. Para vocês verem o para quê que o dom de línguas, que o falar numa língua estrangeira, qual o objetivo primário. E aí no verso 21 é feita a citação. Isaías 28, versos 11 a 12. Eu vou ler aí com vocês. Pois está escrito na lei, a lei aqui não diz respeito apenas ao Pentateuco, diz respeito ao Antigo Testamento. Por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. O que está sendo dito aqui, meus irmãos, é que séculos antes desse momento aqui, Deus havia predito que um dia Deus usaria homens de outras nações que falavam outras línguas ou línguas estrangeiras, eles eram estrangeiros, e nas suas línguas estrangeiras, desconhecidas, exatamente porque o povo de Israel, aqui no contexto do Antigo Testamento, não estava ouvindo o profeta Isaías, os alertando contra que a desobediência deles ia gerar a invasão dos babilônios e o cativeiro, dos assírios em primeiro lugar, depois dos babilônios. E eles não estavam dando ouvidos ao profeta Isaías. Aí Deus fala através do profeta, olha, vou mandar um povo aí então, já que eles não estão ouvindo a linguagem de vocês, vou mandar agora então um povo falando línguas deles, línguas estrangeiras, como um sinal para esse Israel incrédulo. Eles vão falar a mesma coisa que Isaías já disse, mas agora eles vão ouvir e não crerão, porque não entenderão. Sem dúvida, essas outras línguas aqui foram usadas exclusivamente como um sinal para esse Israel descrente. O texto de Isaías ele vai descrever, então, como já disse o profeta, o profeta Isaías falando sobre o julgamento, sobre Judá, a Síria ia oprimi-los. Israel estava considerando os sacerdotes, os líderes, os generais da nação,
considerando essa palavra de Isaías como se fosse uma coisa assim muito nada a ver, desculpem a linguagem. Simplesmente rejeitaram. E por isso, então, veio o juízo, como foi dito pelo profeta. Os assírios invadiram, depois a Babilônia invadiu, eles foram tomados, foram levados, porque eles não podiam entender agora a linguagem dita pelos estrangeiros, porque eles não conheciam aquela língua. Uma coisa muito semelhante aconteceu com os apóstolos no Pentecostes. Eles ali falaram literalmente em línguas estrangeiras, Atos 2, versos 3 a 12. Particularmente os judeus, eles deveriam ali no Pentecostes ter reconhecido se aquele acontecimento que aconteceu lá no Antigo Testamento, naquelas línguas que foram estrangeiras e por isso eles não entenderam e veio juízo para um Israel desobediente. Se a mesma coisa estava acontecendo ali, muitos não estavam entendendo o que estava sendo dito em Pentecostes, isso deveria ser um alerta para que eles parassem, para que eles obedecessem, para que eles se rendessem, porque muito em breve estariam muito perto de cair novamente por sua rejeição a Cristo. Sabemos que lá em 70 DC, o imperador Domiciano causou uma grande perseguição aos cristãos, muito judeu foi morto, houveram grandes perseguições, uma opressão muito grande em todo esse final do período do primeiro século. E esses caras simplesmente continuaram desobedientes. O sinal lá do Pentecostes deveria ter alertado eles a uma obediência, mas a língua estrangeira é um sinal para o descrente, é juízo do Senhor. Por isso, obviamente, então, línguas não são um sinal para os crentes. Línguas são um sinal para os incrédulos. Em outras palavras, esse dom de línguas não tem propósito algum na igreja, uma vez que todos são crentes. Não tem. Agora, numa direção completamente oposta. A segunda parte do verso 22 vai afirmar que já a profecia, sem dúvida alguma, é para os que creem e não para os descrentes. Amados, o dom da profecia ele beneficia os crentes, porque os crentes eles são capazes, em função da nova natureza, da habitação do Espírito Santo, vemos lá no capítulo 2, verso 14, os crentes são habitados pelo Espírito. O crente habitado pelo Espírito ele é capaz de quê? De discernir as coisas espirituais. Mas eu preciso lembrar, mais uma vez, que o dom da profecia hoje é o agir de Deus pela pregação da sua palavra. Deus se revelou plenamente aos seus através da Bíblia. Nós temos a revelação completa, inerrante e infalível da parte de Deus. Eu não preciso de nenhum tipo de revelação adivinhatória, porque não é o propósito da profecia. O propósito da profecia, desde o processo de revelação, foi revelar a vontade de Deus ao homem, ao ser humano, para que o homem pudesse ter a sua vontade concordando em dependência da vontade de Deus, e não para fazer nenhum tipo de adivinhação profética. Como, infelizmente, é tratado o assunto, normalmente, mais uma vez, credo, e não convicção bíblica. Na verdade, eu até acredito que Deus, já prevendo que haveria esse abuso, com essa beleza do dom da profecia, Deus já deixou bem esclarecido, estabeleceu os objetivos que devem ter aqueles que falam da parte de Deus, aqueles que pregam das Escrituras, aqueles que falam e trazem a palavra de Deus ao povo. Verso 3 diz, quem profetiza o faz para, o que diz aí? Edificação, encorajamento. Qualquer coisa além disso, meus amados, não procede de Deus. Que o pneu vai furar, que eu vou perder o emprego, que eu vou isso, que eu vou aquilo. Não tem respaldo bíblico algum, porque a palavra de Deus, que é a profecia que vem da parte de Deus e vem aos nossos corações profeticamente, por mais que eu os conheça,
Eu vou falar aqui um monte de coisas que eu creio que está nas Escrituras, que Deus me ensinou, mas eu não vou poder penetrar entre osso e medula como faz a palavra de Deus. E esse poder profético, revelador e transformador e libertador das Escrituras é aquilo que hoje dispomos como falar profético da parte de Deus, que vem aos nossos corações e nos edifica, encoraja e consola. O verso 23, ele fecha a discussão de uma forma bem prática. Olha o que diz o verso 23. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, se entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos, e não faça nenhuma relação com aquele grupo lá de Atos, que ao ouvir aquele monte de idiomas lá, diziam que estavam embriagados e loucos, ou bêbados, ou coisa assim. Porque ali havia um verdadeiro agir do Espírito Santo num momento especialíssimo e importantíssimo para a igreja. Porque muitos entenderam agora os incrédulos, aqueles que estavam longe observando aquele murmurinho, em linguagem que não era conhecida a eles, não tinha outra coisa a dizer a não ser que eles estavam bêbados. Tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. Aqui são os próprios falantes ou faladores de línguas, falando tudo ao mesmo tempo, que uma pessoa que não tem instrução nas coisas do Senhor vai ouvir aquilo ali, não tem nem como criticar biblicamente, ela vai simplesmente dizer, isso aqui é um ambiente de doido. Irmãos, o Evangelho ele fica desacreditado quando a igreja fica nesse frenesi descontrolado. Como, infelizmente, a gente vê nas práticas do uso das línguas, diante de pessoas não instruídas, diante de pessoas que não são convertidas, que não têm instrução, maturidade bíblica. Muitos estão aí capengando, desigrejados, ou em conflito, ou frustrados, porque lhes são impostos fardos que eles não podem lidar pela sua carnalidade, quando o dom espiritual é um presente da parte de Deus para edificar a igreja. Mas se a igreja, por outro lado, estiver realmente proclamando a palavra de Deus, seja um descrente, seja um recém-convertido com pouca instrução bíblica. Se uma pessoa entra num ambiente onde a palavra do Senhor está sendo pregada, o que vai acontecer, diz o verso 24 e 25? Vamos ler juntos. Ele por todos será convencido de que é, ele se prostrará e adorará a Deus exclamando, Deus realmente está em você. Vocês estão vendo como são distintas as consequências? Por isso que o falar da parte de Deus, falar do Senhor, como diz lá em Efésios capítulo 5, no verso 19 e 20, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando graças a Deus por tudo em Jesus Cristo, isso é maravilhosamente impactante. Se o teu falar no seu trabalho, por mais ímpios que você conviva, mas se o seu falar refletir uma mente cheia de salmos, hinos e cânticos espirituais, não estou falando para você cantar salmos e hinos lá, ou cantar cantor cristão lá no teu trabalho, não. O teu falar ser um falar edificado pela palavra de Deus. Se o teu agir for um agir transformado pela palavra de Deus, o seu comportamento sem falar for completamente afetado pela profética palavra de Deus, aqueles que te veem e te ouvem perceberão que tem alguma coisa errada. E o que está de errado é que eles são ainda pecadores não redimidos e precisam do Senhor. E isso é que transforma, liberta. E é o que as pessoas que nós amamos sem Cristo precisam. A gente tem uma tendência de achar que as pessoas mais precisam é de coleguismo, de nunca ouvirem não, de não serem contrariadas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se amamos, nós temos que aprender a dizer não. Nós temos que aprender a corrigir. Nós temos que aprender a ensinar. O apóstolo Paulo amava a igreja de Corinto.
Por isso ele diz para a igreja, vocês estão completamente errados no que vocês estão fazendo. Completamente equivocados. Parem agora e comecem de novo. Amados, eu quero concluir essa primeira parte do capítulo 14. Não sei se são duas ou uma aplicação bem prática. O texto bíblico nos diz que a edificação não é possível sem a participação ativa da mente, sem eu compreender que eu sou pecador e que tenho um Salvador, sem eu perceber que a minha adoração ela é consequência de um relacionamento profundo e íntimo com o Senhor. É um pecador redimido se rendendo diante do seu Salvador e Rei. Por isso que esse dom de línguas, ele precisa da interpretação para edificar. Caso contrário, ele não deve ser praticado, porque não tem propósito. Muitos crentes parecem pensar que espiritualidade tem muito pouco a ver com mente. Repito, isso é um gravíssimo equívoco. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, versos 1 e 2, ele diz exatamente que a renovação da nossa mente, um pensar sempre renovado pelas verdades de Deus que não param, nós não vamos deixar nunca de conhecer o Senhor pela sua palavra. Deus sempre tem algo mais para nos dizer, porque nós estamos sempre dependendo da sua provisão. Deus sempre nos surpreende com a sua palavra. Nossa mente precisa ser diariamente renovada, tirando aquilo que não é bom e colocando aquilo que vem do Senhor e é bom, aquilo que não promove a glória dele, sendo colocado aquilo que promove a glória dele, tirando aquilo que não honra e sendo colocado aquilo que o honra. Isso é uma renovação diária da mente pelas verdades do Senhor. Isso gera crescimento, isso gera adoração cristocêntrica, adoração onde eu percebo quem é o meu Senhor, e me apresento a Deus não como exigência, mas como um servo completamente carente e também alcançado por graça maravilhosa. Se a gente olhar o verso 3 do capítulo 12, o apóstolo Paulo usa 4 vezes o verbo pensar ali. 4 vezes. Irmãos, as nossas mentes são essenciais para uma vida piedosa. Uma adoração automática é religiosidade inútil. Correr atrás de um movimento que dá um arrepio passa, até a dor de barriga causa arrepio. Agora eu buscar o Senhor pelo que Ele é, com entendimento, indo para as Escrituras com uma palavra profética de Deus que me transforma e me liberta, gerando uma adoração verdadeira e cristocêntrica. Isso edifica a igreja. Isso nos afeta completamente. E se somos afetados por essa ação graciosa de Deus que nos dá dons para servir a igreja, um ao outro, para que a igreja seja edificada, as pessoas que estão perto de nós serão também atingidas. Porque verão Jesus Cristo em você. Conta-se, isso é verdade, do testemunho de uma liderança cristã, quanto ao seu tempo a sós com Deus, que chamamos de devocional. Essa pessoa disse que ela ia para um quarto escuro, ali se trancava, não tenho nenhum problema com Mateus 5, e não há pecado, nem no monte, irmão, nem no você descer do monte, a questão são os seus objetivos, os seus propósitos, para fazer isso. Mas essa pessoa, ela sempre dizia que a bênção estava no seu quarto escuro, onde, isso, repito, é fato verídico, onde ali essa pessoa esvaziava sua mente, então se abria para falar com Deus, e o que vinha na sua mente ali, naquele momento escuro, num momento enclausurado, ele considerava então uma revelação divina, uma comunicação divina. Amados, que perigo que tem nisso. Que perigo que tem nisso. Quantos danos já foram causados à vida de crentes pouco instruídos na Bíblia, na palavra de Deus, muito crédulos, cheios de credos, mas com pouca instrução bíblica, com cristianismo pouco cristocêntrico, mas muito autocêntrico. Quantos já não fracassaram em achar que Deus fala
por eu estar num ambiente secreto, escuro, ou isso ou aquilo. É claro que Deus pode falar de forma audível? Sim. Isso aconteceu algumas vezes nas Escrituras no processo de revelação. Deus precisa disso hoje? É claro que não. Abre a sua Bíblia. Aprende a abrir a sua Bíblia. Deus pode falar de forma audível, sim. Mas a maciça maioria das vezes, Ele não fez isso. Ele não fez assim. Não podemos achar que para ouvir a Deus, a gente precisa de lugares sombrios. A gente precisa de montes ou de monastérios. Eu digo monastérios, que é um ambiente mais comum ao catolicismo romano, porque tem muito crente alugando horários no monastério que tem ali em Vinhedo, para se trancar em clausura, para Deus falar. Em vez de nos trancafiarmos e tentar encontrar uma voz que vem de algum lugar e normalmente é a sua, vai abrir sua Bíblia. Vai usar a sua mente para ouvi-lo. Vamos usar a nossa atenção, nosso zelo, nossa obediência aí para as Escrituras em espírito e em verdade. Creia, Deus fala e muito. Não somente Deus fala, como Ele nos cala. Quando, em vez de procurarmos no além, nós procurarmos abrirmos nossa Bíblia e ir para cá, ó, e aqui ouvirmos Deus falar clara, inerrantemente e infalivelmente. Amados, a igreja de Corinto tinha um potencial gigante, para ser uma igreja que poderia ter impactado a Ásia daqueles dias, aquela região ali de Roma, poderia ter dado um apoio tremendo para o apóstolo Paulo. Não foi tudo que podia ser por causa da sua vaidade, da sua presunção de se achar melhor do que os outros por causa dos dons, e não exercitar o amor ágape, aquele que vê o bem do outro antes de ver o seu. Usar dons espirituais sem essa perspectiva vai fazer a gente acreditar que Deus vai falar comigo aqui e ali, nunca, ou não vai ser num processo natural. Sempre vai ser numa coisa extrasensorial, sombria ou sobrenatural, e a nossa mente fica sempre apenas respondendo, não reflete. A gente nunca reflete, a gente age sempre por impulso. E uma pessoa espiritualizada, impulsiva, causa vários desastres na igreja. Um carnal impulsivo é um problemão. Então vamos procurar, à luz desse ensinamento bíblico tão claro de que o alvo do Senhor sempre será edificar a igreja, procurar, ao ficarmos de pé, agora eu convido todos a ficarem de pé, aclamar a Deus: Senhor, me ajuda a exercitar o amor ágape no exercício do dom espiritual.